Nós vamos falar das metas que realizam para você planejar aí o seu ano, e essa aula, ela serve para qualquer tipo de meta, porque às vezes a pessoa me pergunta, Carla, isso é só para meta financeira? E na verdade não, é para qualquer um tipo de meta, tá? Então aqui primeiro quem eu sou educadora financeira, consultora financeira, eu sou formada em fisioterapia, sou formada em life coach, treinamento comportamental, né? Eu trabalho com treinamento comportamental desde 2014 em várias empresas. Sou especialista em crenças, consultora de negócios, empresária, investidora e altruísta, né? E o que eu faço? Eu mentoro mulheres que querem mudar a sua vida financeira, principalmente em relação à mentalidade para viver uma vida que elas querem. Como assim, Carla? Porque muitas vezes, quando a gente fala sobre mentoria financeira, a pessoa acha que eu vou trabalhar só os números, né? E a gente vai olhar os seus números, mas nós também vamos olhar para quais são os sentimentos, quais são os seus pensamentos sobre o dinheiro, as crenças que você tem, o seu merecimento, né? Enfim, essa parte da mentalidade financeira. Eu sou especialista em atendimento público, feminino e profissionais de saúde, consultora de treinamentos corporativos, dou treinamentos para várias empresas já há 8 anos. Sou palestrante, coautora de 2 livros, autora de um planner financeiro, onde você também tem um livro que você vai saber como usar. Muitas vezes as pessoas não sabem como usar um planner financeiro. Cursos online, investidora e viajante. E por que eu coloco viajante aqui nessa informação, nessa apresentação? Porque essa mentoria que eu trabalho é para você viver a vida que você quer. E a vida que eu sempre sonhei desde pequena era uma Carla que queria conhecer o mundo, queria conhecer vários lugares, queria viajar, né? Então, por isso que eu coloco isso aqui também como a minha apresentação, tá? Então, quando a gente começa o ano novo, muitas vezes, né, a gente cria aquela lista ali de metas novas para poder falar o que nós vamos fazer, né? O que eu quero para o ano que vai começar. E aí, o primeiro exercício que eu queria que você fizesse aqui, sim, a gente vai começar com o exercício, porque é muito bom quando a gente traz uma aula já para você colocar em prática agora, né? É que você escreva aí pelo menos 5 metas para o próximo ano. E às vezes, você vai falar comigo, Carla, eu tenho mais de 5. E normalmente a gente tem mais de 5, né? Mas não tem problema. Então, eu quero que você coloque aí, nesse momento, 5 metas, tá? E nós vamos dar uma olhada nessas metas, tá? Depois que você escreveu aqui as 5 metas, eu quero que você repare se tem uma delas, pelo menos, que você já colocou ela mais de uma vez. Porque muitas vezes, né, a gente faz aquela lista maravilhosa para o ano novo, mas não realiza. Então, observe se dentro dessas 5 metas que você colocou, tem alguma que você já colocou em outros anos, em outras possibilidades, em outras listas, e você não fez. Dá uma olhada para essa meta, e eu quero que você faça um exercício mental com ela, que é um exercício muito forte. É um exercício que você vai desistir dessa meta. Carla, você está ficando doida? Você quer que eu desista dessa meta? E sim. Eu quero que você pegue essa lista, então, de 5 coisas que você colocou, pegue essa meta que você já colocou várias vezes e que você não realizou, você vai riscar ela e, como eu pedi para você vir para essa aula aqui já com papel e caneta, você vai escrever num papel, eu desisto da meta X. E você vai colocar em algum lugar que você vê, ou no seu computador, no espelho do seu banheiro, na frente da cama na hora que você acorda, tá? Você vai repetir para você 3 vezes. Eu desisto da meta X. Eu desisto da meta X, né? E aí, amanhã cedo, né? Nós estamos gravando essa aula aqui à noite. Você vai ler de novo. Eu desisto da meta X. Carla, para que serve isso? Muitas vezes, quando a gente tem a sensação de perda, a gente valoriza aquela atividade. Ou então algo extraordinário também pode acontecer.
você perceber que essa é uma meta que realmente você não quer. E por que eu estou falando que isso é extraordinário? Porque muitas vezes a gente leva essa meta com um peso muito grande, com uma mochila que você está levando ano a ano, ano a ano, ela está ocupando a sua mente, ela está te cansando emocionalmente, ela está gerando em você várias frustrações, e você está levando ela, e é uma meta que você realmente não quer. E sabe qual que é o problema? Nenhum. Você realmente tem que levar as metas que você quer para a sua vida. Então, se tem alguma meta que você não quer, você vai desistir dela agora, vai falar para sua mente que você desiste, e amanhã, quando você ler, você vai perceber que algo muito importante vai acontecer. Ou você vai sentir que realmente é uma meta que você não quer, e você tirou esse peso, tirou essa mochila, você está livre disso, porque é horrível a gente ficar nesse aprisionamento emocional de acreditar que uma meta que a gente quer, e nós vamos falar mais sobre isso, mais sobre essa clareza de metas aqui, tá? Então você fica ocupando a sua mente, às vezes se culpando, inclusive, e você não quer ela verdadeiramente. Então você vai sentir ou um alívio, ou você vai começar a dar os primeiros passos para poder realizar essa meta. Porque aí você vai ter uma mudança emocional em relação àquilo. Você vai dizer, eu não desisto. Eu quero sim essa meta, tá? Então, nessa aula de hoje, você não vai trabalhar essa meta que você desistiu. Você pode depois trabalhar ela amanhã, se for o caso de você realmente virar e falar, eu quero essa meta. Eu não desisti dela, tá? Bom, espero que esteja tudo bem aí, vamos dar continuidade. Então, eu coloquei aqui 5 metas que muitas vezes eu percebo em vários das minhas clientes. Olha, Carla, o que eu quero para o próximo ano? Eu quero juntar dinheiro, eu quero começar meu negócio, eu quero ler mais, eu quero organizar minhas finanças, eu quero viajar mais. E talvez tenha alguma dessas metas aí na lista que você colocou, né? E talvez na sua mente tenha muito mais. Ok, nós vamos começando aqui com 5 e você já cortou uma delas. Joia. Aí eu queria te falar que essas metas aqui, na verdade, elas são sonhos. Elas não são metas. Você só está sonhando, né? Por quê? Porque isso aqui, na verdade, é a diferença entre meta e objetivo. O objetivo é o que você quer alcançar. Então, o que você quer alcançar? Eu quero juntar dinheiro, eu quero começar meu negócio, mas meta, né? Né? É diferente de sonho, é diferente de objetivo, porque ela tem um planejamento em cima daquilo que você quer, né? Então, como é que está esse sonho, esse objetivo? Vamos transformar ele em metas? Então, nós vamos começar a mudar, porque um sonho sem um plano é só um desejo, né? Então, nós vamos começar a mudar isso aí para a sua vida, para que você realmente crie e use as metas para você realizar, tá? Então, quantas dessas metas, né, você já colocou várias vezes e não realizou? Você começou e parou no meio do caminho. Você realmente quer isso? Né? Você gostaria de desistir? Porque às vezes a gente não assume que a gente quer desistir. Porque a gente fica pensando, o que é que o fulano vai falar? O que é que meu parceiro vai falar? Minha mãe, meu pai, né? Mas o que é que você vai falar de você? Tá? Então é importante também a gente ter clareza que algumas metas nem são nossas, na verdade não é nem um desistir, é porque é uma meta que não era sua. E nós vamos, com o exercício que eu vou trazer aqui, nós vamos ter essa clareza, tá? E essa meta mudaria a sua vida? Então essas perguntas, elas são interessantes de você fazer e olhar, mas fica tranquila que no nosso mapa aqui de metas, você vai poder usar elas com muita facilidade, tá? Então, nesse momento, você pode só olhar para elas e conhecer aqui esses questionamentos, tá? Então, se você não tiver clareza, a meta não realiza, né? Então, é preciso ter clareza, entender se é algo que você realmente quer, se é algo que você, qual é o objetivo que você quer chegar e muito mais, né? Então, vamos seguir aqui.
E aí a gente tem uma ferramenta que ela chama meta mesmo, né? Que é para olhar para uma meta. E essa ferramenta, algumas pessoas usam ela para poder planejar a meta. Mas ela é uma ferramenta pequena. Ela é uma ferramenta, na verdade, mais de validação. Se isso que você está pensando é uma meta ou não, do que um planejamento para realizar uma meta. Então, é uma ferramenta importante, é uma ferramenta interessante, mas ela é uma ferramenta mais de validação. Isso que eu estou pensando é uma meta? Por quê? Porque meta, o M dela é de mensurável. Então, a gente vai fazer aqui um exercício, né? Cada letra significa uma coisa para você validar. Minha meta é mensurável, eu consigo medir ela? Ou também pode ser algo qualificado. Às vezes é algo que você não mede, mas que você qualifica, né? De alguma forma, se é bom ou ruim, tá? Ela é específica, tá? Então, ela tem que ser muito clara. Eu gosto de usar a seguinte ideia em relação à meta. Você tem que descrever a sua meta com clareza e com detalhes. Então, coloque riqueza de detalhes. Não só coloque, por exemplo, eu quero morar na praia. Não, eu quero morar na praia, num apartamento, em Florianópolis, em Canasvieiras, de frente para o mar. Então, isso sim é uma meta. Então, ela tem que ser muito específica, ela tem que ter riqueza de detalhes. Tempo, quando que vai alcançar? Qual é o tempo que você quer? Ela tem uma data? Senão, não é uma meta, né? E às vezes algumas metas elas são criação de hábitos. Nós vamos falar isso aqui. Então, às vezes o tempo é um tempo diário, um tempo semanal, tá? E o próximo é se ela é alcançável. Carla, como assim se ela é alcançável, né? É algo que principalmente você realmente quer? É algo que é importante para você? Porque, por exemplo, muitas vezes a gente ouve meta de pessoas aí, alcançar R$1 milhão, joia. Mas se você coloca uma meta de alcançar R$1 milhão e hoje R$100 mil para você é muito, mas muito, muito dinheiro e está muito longe da sua realidade, se não significa que R$1 milhão não é uma meta alcançável, mas percebe que é uma meta mais difícil? É uma meta, então, que na verdade ela precisa ser uma meta futura, porque eu tenho uma meta meio para poder alcançar. Eu preciso mudar a minha mentalidade, a minha realidade para 100 mil, para depois eu poder alcançar e mudar a minha mentalidade, a minha realidade para R$100 mil. Então, é importante a gente também avaliar sobre isso, né? Sobre essa questão do alcance. Porque às vezes a gente coloca metas que são grandes demais, atingir a Lua, né? E tem que sonhar alto, é claro que tem que sonhar alto, é importante, inclusive, né? Dá o mesmo trabalho, sonhar pequeno ou sonhar alto. Mas quando você coloca metas que estão muito distantes da realidade que você tem hoje, é muito mais difícil desistir. Porque aquilo não faz parte do seu meio, não faz parte ali do seu ambiente, pelo menos por enquanto. Então, vá crescendo. Lembra que o alcance, né, é subir uma montanha, é subir uma escada, né, daquele objetivo final que você quer, ok? Bom, e clareza, né? O que, o que ela realmente é, né? O que é clareza? Eu tenho certeza, né? Qual que é a origem dessa meta? Essa meta é minha? Essa meta era um sonho dos meus pais e eu estou querendo, essa meta é um sonho do meu parceiro, é um sonho do meu filho, né? Então, a origem dessa meta também é importante, porque muitas vezes, quando é uma meta de um grupo, por exemplo, ou é uma meta que hoje em dia está muito comum, é algo que todo mundo na rede social está conseguindo, então eu também quero, né? Então, isso acaba não sendo uma meta de verdade sua. Então, qual que é a origem? De onde que veio? Por que você está pensando naquilo ali? Né? O que ela significa para você? Né? E o que ela muda na sua vida? Então, a clareza, a gente vai trazendo mais perguntas para você e questionando e pensando sobre isso. Carla, mas eu preciso pensar nisso tudo, sim. Às vezes a gente não para responder cada exercício desse aqui, mas seria muito importante. A gente percebe que, por exemplo, quando uma empresa coloca uma meta, ela faz todos esses pontos. Ela faz um Canva ou um outro planejamento para poder resolver aquela meta, quem vai participar,
que vai acontecer semana a semana, né? Então, se a gente fizesse isso, ia ser muito mais fácil para a gente também no nosso dia a dia conseguir conquistar esses objetivos, essas metas, né? E já foi comprovado aí em vários estudos, eu não vou me lembrar aqui agora o nome, mas que quando você escreve uma meta, escreve um objetivo, aumenta em 80% a possibilidade de você realizar. Então é muito grande, porque você coloca aquilo no papel e desenvolve um planejamento, mesmo que seja mental, mas que você desenvolve um planejamento a partir daquilo que você escreveu, né? Você não só pensa, você visualiza aquela meta, tá? Então, outro ponto importante é você pensar em coisas que você já realizou. Porque muitas vezes, quando a gente faz uma lista de meta, a gente já faz assim, no automático, pensando, todo ano eu faço mesmo e eu já sei que eu não vou cumprir. Então, às vezes, a gente já coloca algumas coisas ali, colocando, nos adulando, né? Colocando, eu não vou fazer mesmo, mas eu acho bonito, eu acho interessante fazer uma meta. Não, lembra aquilo que você já realizou na sua vida. Eleve o seu potencial. Eleve a sua capacidade de realizar coisas, né? Não faça uma lista só por fazer. Coloque coisas que verdadeiramente você quer, você é muito capaz de realizar. Então, quando a gente faz esse exercício de pensar, o que você já realizou, que talvez fosse muito difícil para você. Eu lembro que a primeira vez que eu dei uma palestra no lugar público na minha cidade natal, que é Montes Claros, Minas Gerais, uma pessoa lá do público veio conversar comigo no final, me falou, não estou acreditando que é você, porque ela era minha colega de colégio, e eu morria de vergonha de falar em público, né? E essa palestra devia ter mais ou menos umas 100 pessoas ali assistindo. Então é muito importante a gente pensar qual que é a meta, qual que é o objetivo que a gente já quis na nossa vida, já realizou, e eu falei aqui de um grande, né? Mas pode ser de uma coisa simples do seu dia a dia. Eu lembro uma cliente que me falou que quando ela teve, né, condição financeira, ela comprava todo o sapato que ela queria, que ela sonhava, que aquilo era importante para ela. Por quê? Porque na infância dela, ela andava descalço. A família dela não tinha dinheiro para sapato. Então, é muito importante também a gente olhar, às vezes, pequenas coisas e grandes coisas e grandes realizações. O que você já foi capaz de fazer, tá? Então, a mudança que essa realização gerou na sua vida. Então, às vezes, igual eu falei aqui do sapato, né? É uma compensação emocional, que inclusive tem que ser trabalhado, não pode ser no exagero, né? Mas gerou ali a confiança na Carla, que conseguiu, então, fazer uma palestra. Então, qual foi a mudança? Porque todas as metas, de pequenas a grande, elas geram algum tipo de mudança, alguma virada de chave na nossa vida. Algo que a gente conquistou e que a gente precisa virar para a gente e falar, nossa, parabéns, você conseguiu, né? Você realizou isso, né? Então, é um erro acreditar que essa é uma ferramenta de planejamento, essa ferramenta meta, né? Ela é uma ferramenta de validação sobre o que é uma meta. Então, você já validou as metas que você colocou aí, né? Então, agora, você está, no mínimo, com 4 metas, porque uma a gente tirou. E nós vamos fazer a aula aqui com você trabalhando uma das metas. Depois, você vai usar essa ferramenta para utilizar nas próximas, fazer uma a uma, tá? Então, olha só quando eu pego aquelas metas que eu coloquei aqui e transformo realmente em metas, né? Juntar 10 mil reais até novembro, e aí tem que também colocar um objetivo, acho que eu coloquei aqui, não salvei. Então, por exemplo, em novembro, para viajar no Natal, em dezembro, para Gramado com a minha família. Quando a gente fala que uma meta é juntar dinheiro, coloque o valor, coloque a data e coloque para que é que você está juntando aquele dinheiro, tá? Porque senão, também, ele vai ficar sem propósito, sem objetivo, e em qualquer fraqueza você vai tirar. Então, por exemplo, eu estou juntando dinheiro ali, estou fazendo essa meta aí de 10 mil até novembro, né? E aí, de repente, eu precisei e tive vontade de resgatar ali R$1.000 essa meta. Aí, o que eu vou sentir? Nossa, eu vou estar atrapalhando
a minha viagem para Gramado no Natal. Então, se eu não tenho essa justificativa, não tenho esse porquê ali desse juntar o dinheiro, a gente desiste, tá? Então, coloca o porquê que você está juntando o dinheiro. Começar meu negócio de bolo no pote em fevereiro, por exemplo, né? Ler 10 páginas por dia. Organizar minhas finanças pessoais e negócio com Carla Gomes em janeiro, né? Claro, já estou fazendo aqui um pitch de vendas, puxando aqui para o meu lado. Porque muitas vezes também a gente precisa, nós vamos colocar, ver isso aqui nesse mapa, que algumas vezes, para realizar uma meta, você precisa saber quem que você precisa chamar. Porque nós não sabemos tudo. Né? E se alguém tem alguma coisa que você não tem, se alguém vive alguma realidade que você não vive, essa pessoa sabe de alguma coisa que você não sabe. A diferença entre você e ela é exatamente essa. Então, quem que vai te trazer essa informação? Né? Viajar para o Rio de Janeiro em março. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, de uma viagem, tá? Bom, então, ok, nós vamos mudar de tela agora para ver a ferramenta que vai trazer metas que você vai realizar, tá? Então, deixa eu mudar aqui. E vamos lá. Ok. Bom, então aqui é um mapa de metas que realizam, tá? O que você vai fazer? Você vai colocar aqui 8 colunas, tá? Você vai pegar uma folha e vai partir ela em 8 faixas, em 8 colunas, tá? A primeira que você pode deixar em branco por enquanto, e na segunda, você vai escrever lá o quê? E o que é isso? Você vai escrever qual que é essa meta sua. Qual que é essa meta? Descreva o que é a meta, em riqueza de detalhes, tá? Então, aqui logo embaixo do que, você vai escrever o que ela é, ok? Do lado, então, você vai colocar ali o porquê. Por que você quer realizar essa meta? E o mais importante desse porquê é que na hora que você fraquejar, na hora que você der um passo errado, que isso muitas vezes pode acontecer, para você não desistir, para você não perder a energia, você vai olhar para essa meta e falar: por que eu estou fazendo isso mesmo? Né? Você vai lembrar qual que é o propósito, qual que é o objetivo que você quer alcançar com essa meta, tá? Então, outro ponto aqui em cima dele é o que eu ganho com isso? O que eu ganho alcançando essa meta, tá? Carla, como assim? Então, por exemplo, se você coloca lá, eu quero emagrecer 10 quilos, tá? Então, o que eu ganho com isso? Eu ganho saúde, eu ganho qualidade de vida, eu ganho autoestima elevada, eu ganho longevidade. Entende? Então, você vai colocando tudo que você ganha se você alcançar essa meta, tá? Vai descrevendo tudo que você vai alcançando com esse objetivo, tá? Então, ó, pega essa meta e dá uma olhada nela, por exemplo, se é possível transformar em mini metas ou em meta meio. Como assim? Eu acabei de dar o exemplo aqui de perder 10 quilos. Perder 10 quilos é fácil? Para mim, não é. Né? Então, é mais fácil você colocar, por exemplo, perder 5 quilos. É uma meta meio, é metade do seu objetivo. É mais fácil você colocar um objetivo de, vou juntar 5 mil reais até junho. É metade do caminho do que você quer alcançar, né? Então, isso também traz em você uma recompensa, porque o nosso cérebro, ele está o tempo todo procurando recompensa. Inclusive, às vezes, a gente deixa de fazer algo que é importante para fazer algo que é legal, porque o nosso cérebro busca o tempo todo recompensa. Então, quando a gente cria uma meta menor, né, uma mini meta, 3 em 3 quilos, por exemplo, né, de 2.500 em 2.500, vou juntar de 2.500 em 2.500.
você vai tendo a sensação das conquistas. Olha, alcancei o meu primeiro objetivo, alcancei a minha primeira mini meta, né? Alcancei, quer dizer, eu já estou mais próximo daquele objetivo. Porque quando a gente coloca isso num comparativo na nossa mente, se eu colocar assim, minha meta é 2.000, eu recebi 2.500, né? Eu consegui juntar 2.500. Nossa, a sensação de ainda está longe, né? Mas se eu coloco lá, ó, juntar 2.500, né? Aí eu falo, poxa, eu ganhei, eu consegui conquistar a primeira parte do meu objetivo. Então, isso vai elevar a sua possibilidade, o seu nível de energia para conquistar e alcançar mais essa meta, tá? Então, vamos para a próxima parte aqui do porquê. Eu tenho ganhos secundários, né? Então, o que isso me traz? Então, por exemplo, quando eu falei de perder 10 quilos, eu vou ter uma possibilidade de ter uma saúde melhor, de viver mais anos, né? Porque às vezes, quando eu coloquei lá a meta de perder 10 quilos, eu não pensei especificamente em longevidade. Às vezes eu pensei mais de minhas roupas não estão servindo em mim, eu preciso emagrecer, né? Às vezes, se eu coloquei uma meta ali de ter 10.000 para viagem, qual que vai ser? Ah, então, olha, passar o Natal em Gramado né, vai ser importante para minha família, vai ser interessante, mas vai ser mais um lugar que eu vou marcar ali que eu consegui. Vai ser uma forma de eu estar interagindo e conquistando meus filhos, estar convivendo, tendo um tempo de qualidade com a minha família. Então, coloque mais o porquê, abra mais o porquê, né? Então, não fica só com aquele principal, não é só porque eu quero passar o Natal com eles, né? Eu quero passar porque nós vamos ter uma maior interação, eles vão ter essa lembrança para sempre, né? Então, vai trazendo, vai fortalecendo o seu porquê, ok? Isso tudo que a gente está falando aqui, ó, na verdade, eles são o quê? As forças da nossa meta, tá? Então, nessa parte aqui superior, nós vamos falar quais são as forças que a nossa meta tem. E, por enquanto, a gente só falou o que a meta descreveu com riqueza de detalhes, transformou em mini-metas e fortaleceu o nosso porquê, o nosso propósito, qual que é o ganho, qual que é a mudança que isso gera na minha vida, tá? Bom, então vamos para o próximo quadrinho aqui, né, da nossa ferramenta, que é quem? Quem, né, que está envolvido nessa meta, tá? Então, ó, quem participa? É uma meta que eu faço sozinha? É uma meta que eu vou precisar do meu parceiro, que eu vou precisar dos meus filhos, que eu vou precisar do meu sócio, que eu vou precisar de alguém, né? E aí, quando a gente fala quem participa, tem algumas avaliações sobre esse quem participa. É quem participa tendo responsabilidade, né? Quer dizer, a responsabilidade de realizar essa meta, ela é só sua ou ela é dos dois? Porque é importante você perceber se alguém participa da sua meta, mas ela é responsável por ela, né? Ou se alguém só tem participação porque ela contribui, porque ela é alguém que contribui em algum tipo de coisa, que ela não tem responsabilidade. E por quê? Às vezes, a gente faz meta assim, eu e meu marido vamos juntar 10.000 reais para passar Natal em Gramado. Mas a vontade de passar Natal em Gramado é sua, não é dele. Entende? Então, qual que é o nível de energia, de propósito, de por que ele vai ter? É pequeno. Às vezes ele vai fazer aquilo porque ele quer te agradar, porque ele quer te ver feliz, porque, né? Mas aquilo tem que ser uma meta genuína dele também. Então, cuidado quando você cria metas em conjunto, colocando outra pessoa com responsabilidade, tá? É diferente de quando você inclui pessoas, porque alguma pessoa vai te ajudar, vai contribuir, vai trazer alguma informação, ou você precisa contratar alguém, né? Igual eu coloquei o exemplo lá, vou organizar minhas finanças. Vou contratar a Carla, então, que ela é especialista nisso, ela vai me ajudar a trazer. Olha, eu vou fazer um planejamento de uma construção de uma casa. Eu preciso de um engenheiro para eu contratar, para que ele possa fazer o projeto dessa casa. E por que esse quem participa com responsabilidades, contribuições também é importante, né? Por causa de um próximo objetivo que a gente tem aqui, que é o quanto
quanto essa meta custa. Por quê? Se alguém que participa da minha meta é alguém que eu preciso contratar, quanto que essa pessoa vai custar? Isso tem que entrar no orçamento da minha meta, né? Então, às vezes, eu vou construir uma casa, e isso é extremamente comum as pessoas fazerem um plano e esquecer dos outros gastos que vêm junto. Ah, eu tenho que contratar os pedreiros, eu tenho que contratar uma construtora, né? Ou não, eu vou contratar avulso, eu tenho que assinar a carteira desse pessoal. Enquanto eu estou assinando a carteira, eu tenho impostos a pagar, eu tenho contribuição do INSS. Então, quanto vai incluindo tudo dentro dessa meta, dentro desse objetivo, que precisa ser incluído dentro desse orçamento. Então, essa questão do contratar pessoas, né, quando são metas aí maiores, que você precisa de ajuda de contratação, ela precisa entrar no orçamento seu, né? Bom, então, quanto eu vou investir? Qual que é o total, né, que eu preciso? Quanto que eu vou precisar por mês? Ou vou gastar, ou vou precisar guardar por mês, por dia, né? É importante avaliar. Como que é a divisão desses valores, né? Então, é um valor para os pedreiros, é um valor para o material de construção, ou não, eu vou contratar uma construtora que vai fazer tudo para mim, eu vou pagar para ela, já está incluído até o material. Como é que vai ser isso? Ah, eu vou para academia. Gente, eu vou para academia porque eu quero emagrecer, mas eu não tenho uma roupa de ginástica, então eu vou ter que comprar. Eu vou ter que ir na loja comprar roupa de ginástica. Eu vou ter que contratar ali a academia. Ah, eu resolvi que eu também vou entrar no nutricionista para entrar nesse plano de emagrecer. Então, além da academia, eu tenho que pagar um nutricionista, provavelmente ele vai me passar algum tipo de vitamina, suplemento, alguma coisa assim. Então, tudo isso não vai virar só o valor mais academia para poder pagar nesse plano de emagrecer, né? Esse plano de juntar um dinheiro, por exemplo, né? Esse outro ponto que eu vou colocar aqui agora é extremamente importante, que é se há reserva, onde que fica esse dinheiro, né? Então, se há algum dinheiro que eu vou reservar, eu vou guardar onde? É num CDB? Eu vou guardar no Tesouro Direto? Eu vou guardar em casa? Eu vou deixar na conta corrente? Não, né? Claro que não. Como que eu vou fazer isso? Aonde que vai estar? Vai estar na minha conta? Vai estar na conta do meu marido? Vai estar investido em algum outro investimento que é uma coisa mais a longo prazo? Né? Algum outro tipo que eu não preciso pensar em liquidez agora? Então, sobre esse quanto, a gente precisa pensar isso, em valores, como vai ser dividido esses valores, para quem que eles são, o que, que é custo dentro dessa meta, né? E se é algum tipo de reserva, aonde que ele vai estar direcionado. Algumas pessoas falam comigo, Carla, eu estou juntando dinheiro, mas acabou que eu gastei. É porque você deixou ele fácil acesso para você. Então, por exemplo, é legal até se você for investir e colocar no CDB, colocar até no CDB de um outro banco, não daquele que você movimenta diariamente, porque senão ele está fácil, ele está aparecendo um saldo ali para você o tempo todo. E como você pode resgatar a qualquer momento, igual uma poupança, né? Em qualquer possibilidade, você vai lá e tira esse dinheiro, né? Então, isso tudo está dentro do objetivo. Então, a gente já falou aqui o que, o porquê, o quem, o quanto. E vamos seguir, tá? Tudo isso aqui são pontos de fortalecimento da sua meta. O próximo é o quando. Quando que essa meta acontece? Qual que é a data? Porque senão é só aquele sonho, né? Um dia eu vou para a Europa. Um dia eu vou para praias do Nordeste. Um dia eu construo a minha casa. Um dia eu junto dinheiro para passar Natal em Gramado, né? E não dá, tem que colocar uma data. Quando? Quando que eu vou realizar isso aí? Quando que isso vai acontecer? Até porque isso entra totalmente dentro de um planejamento seu de realizar. Então, se eu tenho aí o quando eu vou realizar, o que que eu faço a cada dia, a cada semana, a cada mês? Qual que é o plano, né? Então, o quando é importante, porque se é daqui 5 meses, o que que eu preciso? Eu preciso criar novos hábitos, eu preciso criar uma ação a cada semana para poder fazer aquilo ali, né? Então, quando ele traz totalmente uma visão de como que isso vai espalhar no seu dia.
de como que isso vai acontecer, como que isso vai encontrar na sua rotina. Porque senão você vai, quando você não coloca o quando, você não coloca aquilo como prioridade na sua agenda, e aí você fala, você fez aquele objetivo? Você fala, não, porque eu ainda não tive tempo. E quando você põe quando, você coloca aquela atividade na agenda. Você tem aquele prazo para acontecer, né? É igual quando a gente estava na escola, que a professora virava e falava assim, né? Hoje é quarta-feira, a professora virava e falava, olha, semana que vem, na quarta-feira, eu quero receber aquele trabalho. Pode ser até que você procrastinava, não fazia na quinta, não fazia na sexta, final de semana ia brincar, mas aí, antes da quarta-feira, você dava um jeito. A gente gera até uma adrenalina no nosso corpo, e isso já foi quimicamente comprovado que acontece mesmo, quando a gente está chegando próximo ao prazo de cumprir uma meta, a gente gera uma energia, uma adrenalina, né? Quem nunca ficou aí, talvez, uma noite estudando por muito mais tempo, né? Dormia cedo, não dormiu cedo aquele dia porque tinha prova no dia seguinte. Então, a gente gera mesmo essa energia extra, essa adrenalina, para que a gente possa correr atrás daquela meta, daquele objetivo, né? Então, aqui nesse quando, ele inclui de novo essa questão da possibilidade de transformar em mini metas ou meta meio, né? Porque aí você vai colocando essas atividades no seu dia, no seu mês, para poder alcançar. Vamos para o próximo, então? O próximo ponto aqui é o onde. Onde que essa meta acontece? Então, no meu exemplo aqui, é uma viagem para Gramado, né? Então, ela vai acontecer lá em Gramado. É comprar uma casa. Aonde essa casa é? Porque aí você já precisa começar a pesquisar ali, você vai construir. Onde fica esse terreno? Aonde você vai comprar as coisas? Né? Então, aonde ele traz vários pontos para você ir. Onde eu devo ir? Onde que eu devo buscar? Eu preciso de uma meta aí, por exemplo, para poder. Vou falar uma coisa simples do dia a dia. Eu preciso de um plano de saúde que o ano passado eu não fiz e eu cancelei e tal. Onde que eu vou pesquisar? Eu preciso achar um tempo para parar no Google, para procurar no grupos de networking, quem vende um plano de saúde, ou, enfim, aonde eu vou buscar? Qual que é o lugar? A nossa mente precisa direcionar isso daí, tá? Então, ok, então onde aqui a gente finalizou? E o nosso último passo, que aqui que é o como. E o como é o caminho, é o passo a passo, né? Então, qual é o passo a passo? Qual é o caminho que eu preciso para poder realizar isso tudo? E você percebe que se você tiver esse mapa de metas aqui, é só você ir preenchendo que várias partes do como você já vai ter a resposta. Você já vai saber. O que acontece com a gente muitas vezes é que a gente coloca como meta ali e fala, eu vou fazer. E aí vai passando o dia e você não pensa nem qual que é o primeiro passo, qual que é o primeiro caminho, qual é a primeira pessoa que você tem que buscar, qual a primeira ligação que você tem que fazer, qual a primeira pesquisa que você tem que olhar, né? E fica só no sonho. Fica ali só na nossa mente. Tá? Então vamos para o próximo aqui. A criação de novos hábitos, porque às vezes a gente cria algumas metas que elas são criação de novos hábitos, como eu coloquei ali, ler 10 páginas por dia, por exemplo, né? Então, qual horário que eu vou ler? Aí está o quando aqui, ó. Qual é o horário que eu vou ler isso aí? Quanto? Vou ler 10 páginas por dia. Quem vai ler? Eu? Ou eu vou ler com meus filhos, todo dia antes de dormir? Por exemplo, por quê? Para gerar neles a sensação, né, de aquele momento onde eles vão gravar para sempre aquilo na memória, ou não é algo que eu quero construir para mim, são conhecimentos novos, porque eu estou abrindo uma empresa, ou porque eu quero me especializar em alguma coisa, ou porque eu estou estudando alguma coisa, né? Enfim. Então, tudo isso vai entrando nesse objetivo. E como incluir isso aí no seu dia a dia? Então, qual é o cronograma, como é que vai gerar, tá? Então, por aqui, por enquanto, tá tudo lindo. Nós falamos das forças, né, dentro do mapa de metas, mas tudo não é tão lindo assim.
Porque algumas vezes o que traz para a gente, na verdade, são as ameaças, que é o que está impedindo a gente de fazer. E muitas vezes a gente precisa trabalhar o como, o porquê, o fortalecer e olhar para essas ameaças e combater, porque elas vão acontecer, né? Então, pensa, qual que é a ameaça? O que me faria desistir dessa meta? O que me faria desistir dessa meta? Se a gente pensasse um pouco mais sobre isso, na hora que esse sentimento de desistir chegar, então, por exemplo, eu vou ler 10 páginas por dia, aí eu fiquei 3 dias seguidos sem ler. Então não dou conta mesmo, não, vou desistir. Será que é a falta de constância? Eu vou abrir um negócio. Na primeira semana não tive lucro. No primeiro mês não tive lucro. Então, o que me faria desistir? E é muito importante você pensar o que te faria desistir, porque algumas vezes você não busca aquela meta, porque você já está pensando no que faria te desistir, e já desiste, antes dela acontecer, né? Então, quando você analisa, pensa nela, você já diminui, você já combate emocionalmente. Outro ponto isso cabe na minha agenda agora? E cabe quando a gente prioriza, não é? É muito importante caber quando isso prioriza. E eu vou até ensinar para vocês uma ferramenta, um exercício, que eu aprendi semana passada, que eu achei muito interessante. Que é o seguinte, você pega a sua agenda e coloca ali o horário que você acorda. Acorda 6 horas da manhã, que horas que você dorme? 10. Então você coloca lá, 6, 6 e meia, 7, 7 e meia, 8, 8 e meia. Vai fazendo, né? Coloca uma agenda, faz realmente um quadro ali de horário. Segunda a domingo, né? Ok. Aí você coloca tudo o que você quer fazer. Eu quero fazer yoga 2 vezes por semana, quero fazer inglês 4 vezes por semana. E aí vai marcando o tempo, vai colocando na agenda. Independente do dia, independente do horário, não tem problema. Enche aquela coisa, aquela agenda. Para quê? Para você ser gentil com você. Porque às vezes a gente cobra da gente demais. Por isso que eu coloquei aqui, isso cabe na sua agenda. Às vezes, você está num projeto enorme de trabalho e você exige, não, eu tenho que fazer agora, eu tenho que arrumar um horário. E isso não está. Mas você não pode se programar e, às vezes, terminar esse projeto de trabalho um pouco mais rápido, porque você tem uma próxima meta a cumprir no mês de janeiro, por exemplo. E isso vai te incentivar a terminar esse projeto agora, porque você vê que não cabe fazer os dois agora na sua agenda. Então, esse é um exercício super interessante de você perceber esses pontos para falar realmente isso. Olha, não, isso cabe, isso não cabe, isso eu vou começar em fevereiro e já colocar ali. Ou o que eu estou fazendo que eu preciso parar de fazer. Porque muitas vezes a gente fala das coisas que a gente quer fazer, mas o que você precisa parar de fazer? E muitas vezes, para alcançar aquilo que a gente quer, a gente tem que parar de fazer algumas coisas. Né? Coisas, às vezes, que nos atrapalham. Né? Bom, vamos para as próximas ameaças aqui. A gente falou o que você ganha com isso. Mas o que você perde ganhando isso? Carla, como assim? Está ficando doida? Não, não estou ficando doida. Muitas vezes que a gente está ganhando alguma coisa, a gente está perdendo outra coisa, mesmo ganhando um objetivo. Como assim? Vamos deixar isso mais claro. Eu quero perder 10 quilos, ok? Foi isso aqui um dos objetivos que eu coloquei. Joia. O que eu perco ganhando isso, né? Então, para eu poder emagrecer 10 quilos, eu vou ter que diminuir o doce, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu perco de comer doce igual eu como agora. Eu perco de acordar mais tarde, porque eu preciso ir para a academia antes, porque é só nesse horário que cabe a minha academia. Então, eu preciso acordar mais cedo, né? Então, eu perco horas de sono. Então, sempre a gente está perdendo alguma coisa. Eu perco de ir no shopping na hora que eu quero, comprar o que eu quero, porque eu tenho um objetivo maior, que é de ir fazer uma viagem para Gramado com a minha família. Então, eu não posso comprar tudo que eu quero, todas as blusinhas, todos os sapatos, todos os cremes, porque eu tenho um objetivo maior com esse dinheiro. Tá? Então, vai pensando sobre aquilo que você
está perdendo, que você precisa deixar de fazer. Eu estou querendo agradar alguém, e isso aqui está na linha do porquê, ó. Tá? Então, vocês vão receber esse mapa. Então, ó, por quê? Está na linha do porquê. Por quê? Eu estou querendo agradar alguém, porque esse sonho não for meu, se essa meta não for minha, é mais fácil eu perder. Ah, eu estou querendo emagrecer 10 quilos porque realmente eu quero, ou porque eu acho que as pessoas, né, estão me achando acima do peso. Ou talvez eu tenha até escutado, né? Ah, alguém está sempre falando que eu estou acima do peso, mas eu me sinto realmente desconfortável com isso, eu realmente gostaria de perder, né? Então, esse desejo, essa meta é genuíno, é meu, ok? Então, vamos para o próximo aqui. As responsabilidades de quem é a meta, né? Eu até já antecipei isso aqui, porque nunca coloque uma meta como responsabilidade dos outros. Ah, eu não emagreço porque meu marido, eu mesmo já usei essa desculpa, cozinha bem demais, aí ele vive fazendo comida boa, mas ele não está colocando a comida na minha boca, ele não está me forçando a comer, né? Então, a gente não pode responsabilizar outra pessoa aí pelo objetivo da meta. Ou então, eu não vou na academia porque o Bruno não quer ir comigo. Né? Então, não responsabilize, não coloque isso na mão de outra pessoa. Isso aí não é meta. Né? Ó, repetir aqui. Ok. Bom, então esse aqui é o do quem participa, né? Não terceirizar, não colocar a culpa do que você faz ou do que você não faz sobre a responsabilidade de outra pessoa, né? Outra ameaça aqui do quanto. Isso cabe no meu orçamento? Que, tá, eu quero abrir um negócio, o negócio custa 100 mil reais, e aí é uma mensalidade de 10 mil reais por mês, mas eu ganho 8. Como que eu vou pagar? Não cabe, né? É algo que não dá. Eu tenho uma renda de 8 mil e eu quero comprar uma franquia, sei lá, de 10 mil reais. Não vai dar, isso não vai caber no meu orçamento, isso não vai dar certo. Né? Eu tenho que também estar pensando nisso. Eu posso fazer alguma coisa para minha renda aumentar. Né? Aí a meta, na verdade, seria aumento da renda. Né? Isso é uma meta meio para poder alcançar uma meta maior. Eu vou ter que aumentar a minha renda? Né? Então, essa questão dessas finanças, eu preciso, que foi igual o exemplo que eu acabei de dar, que às vezes é algo que eu preciso fazer primeiro. Né? E o próximo é o que eu vou precisar parar de gastar. Né? Eu preciso cortar alguma coisa? O que seria? Qual que é esse gasto que eu tenho que parar de fazer? Qual hábitos que eu tenho para poder criar? Então, aqui é o quando. Ó. O que eu faço até lá? Quais os hábitos que eu preciso criar? Vou até colocar um R aqui, ó. Criar. Opa. Porque às vezes a gente precisa criar uns hábitos. Eu preciso, para emagrecer, eu preciso comer menos, eu preciso comer mais saudável, eu preciso comer mais salada, eu preciso evitar o refrigerante, né? Então, enfim, para eu poder ter mais dinheiro, eu preciso cortar compra bobeiras, eu preciso cortar, ficar passeando em shoppings ou em lugares que vão me estimular a gastar, né? Eu preciso evitar, às vezes, né? Eu lembro de uma situação que eu estava uma vez com um cliente, eu não posso gastar nada, e de repente ele postou uma viagem. Eu falei, como assim? Meus amigos chamaram e não pude falar não. Ah, bom, você está falando não para você mesmo, né? Então, não é assim. Então, é importante também pensar nisso, tá? Ok. Show. Então, o próximo aqui é onde, né? É um lugar acessível? É um lugar fácil? É um lugar que eu consigo chegar? Porque também não dá para criar aí objetivos, né? Onde é algo muito, muito sonho, muito longe, né? Ou é algo acessível? Quando eu falo de algo acessível, não é um sonho muito grande, né? Mas às vezes você precisa alcançar sonhos menores para alcançar aquele sonho maior, para você não ter essa sensação de que é algo inacessível ali para você. Às vezes você precisa dar um passo, precisa de uma mini meta, uma meta meio, para alcançar aquilo ali primeiro. Outra ameaça aqui do cronograma, né, do como é não usar agenda, é a falta de disciplina,
não criar um checklist, que é importante. Quando você faz isso aqui, que você vai marcando o que você já fez, né? Você vai tendo as recompensas que eu falei que a gente tanto quer aí no nosso emocional, tá? Então, né, quando você tem recompensas demoradas, quando aquele objetivo ele é bom, mas ele é bom só quando você chega lá, né? É só daqui 10 anos, só daqui um ano, né? As recompensas são demoradas, a tendência, então, é uma ameaça aqui para poder desistir. Então, ok, ó, você fortaleceu, clareou sua meta, né? Você pensou em tudo aquilo que você precisa fazer. E aí, qual que é o próximo passo agora? É você criar um cronograma. A gente chama, uma das melhores formas de criar cronograma é uma ferramenta que chama Roadmap. Como que é isso? Ó, a data de realização. Então, o que aconteceu quando você chegou lá? Então, por exemplo, ó, estou em Gramado com minha família. Então, é você fazer um cronograma retroativo, voltando. Então, a data de realização, né, que ali ó, é Natal de 2024, eu estou em Gramado com minha família. Opa, Natal. Tá, o que aconteceu antes disso? E aí você vai criando todas as situações que são necessárias de fazer isso. Ó. Antes disso, a gente entrou no avião. Então, isso significa que eu precisei comprar a passagem. Antes disso, eu tive uma estadia. Eu comprei roupas para poder fazer essa viagem. Gente, esse negócio de comprar roupa para viagem é cultural nosso, mas muitas vezes isso não é necessário. A gente que criou essa situação de, vou comprar roupa, e outras vezes, a maioria das vezes, no lugar que você vai, as roupas são até melhores. Então, por exemplo, você vai para a praia, vai para Natal. Lá vai ter biquíni, às vezes você compra um, se você não tem, né? Mas você chega lá, vai ter muito mais possibilidades para você fazer. Você vai criando um cronograma retroativo. O que aconteceu antes? O que aconteceu antes? O que aconteceu antes? Até você chegar no dia de hoje. Então, o que aconteceu hoje, por exemplo, né? Então, hoje eu pesquisei passagem para Gramado em dezembro de 2024, né? Que aí aqui é o primeiro passo para eu saber qual que é o valor, quanto que eu preciso de passagem para poder chegar lá. E aí o próximo passo ali, eu pesquisei, então, estadia, né? O próximo passo, eu juntei X de dinheiro por dia, tá? Então, com esse cronograma e com esse mapa, você consegue realizar. Vai marcando tudo que você vai fazendo aqui, tudo que você vai realizando. E eu tenho certeza que todas essas recompensas de chegar aqui e marcar que isso foi realizado, né? Então, estou usando aqui uma planilha, né? A louca das planilhas, que eu gosto de mexer, mas não precisa de ser nisso, pode ser na sua agenda, no seu caderno, ou pode ser, eu vou mandar isso aqui para você pode simplesmente imprimir isso aqui e literalmente escrever os passos, ok? Realizando esse mapa, tá? E realizando esse cronograma aqui, é impossível você não fazer uma meta que você vai realizar. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. É uma aula que é importante você fazer, sim, sobre todas as metas. Carla, mas eu vou fazer disso tudo? Gente, isso aqui é igual quando você começa a dirigir. Você pensa em vários passos, depois você vai começar a fazer isso aqui com muito mais facilidade. Às vezes você vai chegar no momento que você não vai precisar olhar tudo, que você não vai precisar anotar todos esses pontos, mas com o exercício, com o treinamento, você vai criando competência para que você possa realizar uma meta, um objetivo com muito mais facilidade. Ok? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. É um prazer estar aqui e eu agradeço muito, muito, muito a sua presença.